Oi, gente, me chamo Edneu e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre você meter as caras, não ter medo e fazer tudo que você quer fazer, certo? Essa é uma cliente que é muito mais amiga hoje do que cliente. Se você parar para dar uma olhadinha no meu canal, você vai ver que tem muitos vídeos dela, quanto nos vídeos longos, quanto também nos vídeos curtinhos, né, que são os shorts. E, gente, por que eu tô falando esse assunto? Você sabe que dentro do nosso coração tem muitos sonhos que a gente sente vontade de realizar. Mas na nossa cabeça existe um mar infinito de medos, né? Medos que param a gente, que param ali, que paralisam, né? Medos que não permitem que a gente consiga prosseguir naquilo que a gente quer. A gente tem medo de desagradar algumas pessoas, a gente tem medo das frustrações, a gente tem medo do erro, a gente tem medo de não conseguir. Enfim, são aí infinidades de medos que nos empatam de fazer coisas que são nossas vontades. Só que é uma coisa que eu já falei em um dos meus vídeos. As vontades não feitas, elas ocupam um espaço muito grande no coração. E que vale a pena você correr o risco muitas das vezes. E essa cliente específica, ela estava me falando que ela teve filho muito cedo, ela tinha 15 anos. Ela e o esposo dela, também na mesma idade. E com 15 anos você tinha a responsabilidade de criar uma criança, mas eles não tinham para onde ir, tinham que ficar nas casas dos pais. Então, quando você tem uma criança e tem um marido, as coisas mudam, né? Você, mulher, vai entender, você também, esposo, vai entender. E ela disse que em todo lugar que ela ia com o filho e o marido, ela era humilhada. Por mais que o marido trabalhasse e ajudasse aquela casa. Mas mesmo assim, sempre tinha alguém que passava na cara, sempre tinha alguém que colocava ela para baixo, pelo simples fato dela não ter uma casa. Até que teve um dia que ela não aguentou e saiu andando com o filho dela para a creche. Ia deixar ele na creche, ela saiu empurrando a bicicleta e reflexiva, né? Pensando nisso e chorando também. E aí ela disse que ao deixar o filho dela na escola, ela comentou com uma pessoa algumas coisas que estavam acontecendo. E essa pessoa falou que próximo à creche tinha uma casa. Perguntou se ela queria dar uma olhada. Ela disse que olhou, gostou, chegou em casa e já arrumou as coisas sem comunicar ao marido. Deu os calção. Então, quando ele chegou do trabalho, ela só comunicou que eles iam embora daquela casa, que era a casa dos pais dele, e que tinham cansado já, que ela tinha cansado das humilhações e que ela entendia que aquele era um novo começo, porque tudo que ela precisava, ela já tinha, que era o filho dela e o marido. E o marido tinha um trabalho, então ela não precisava estar em casa de ninguém e ser humilhada. Ela já tinha sido humilhada demais no período de 4 anos. O marido dela sempre topou tudo que ela dizia. Então eles foram morar nessa casa. Só que o marido dela trabalhava à noite. E, claro, gente, era uma despesa a mais. Ter uma criança já é uma despesa. Morar de aluguel é uma despesa muito maior. Então ele pegou o turno da noite, né? Então ele trabalhava a noite toda. E ele precisava de um transporte para ir trabalhar. Como ele ainda não tinha 20 anos na época, ele foi pedir ajuda ao pai dele para tirar a carteira de motorista. E ela me falou que o pai dele falou a seguinte frase: "Para que tu quer carteira se tu não tem carro?" E ele voltou para casa e comentou com ela. Ela pegou e falou: "Você ainda não entendeu que agora é só eu e você e a criança? A gente não pode mais colocar a perspectiva dos nossos sonhos em outras pessoas. A gente não pode querer que outras pessoas realizem isso por nós. Eu sei que tá difícil, mas a gente tem cartão de crédito. Vamos parcelar." E aí ela disse que parcelou a carteira dele de carro e moto. Isso em 2007. Olha aí, quase 20 anos. Parcelou. E junto com isso ela fez um consórcio. Com 5 meses de consórcio, eles foram contemplados. E ele conseguiu a moto dele. Gente, vocês estão vendo como as coisas são muito rápidas.
quando você se coloca ali no lugar de risco e decide enfrentar. Do nada ele não tinha nem a carteira. Meses depois, 5 meses depois, ele já tinha a carteira, mais um transporte. E, gente, eu tô falando isso porque, às vezes, isso até serve pra mim. Às vezes a gente deixa de ter tanta coisa porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo da família não amparar a gente se acontecer alguma coisa. A gente tem medo do que vão falar. Quantas vezes eu também já tive esse pensamento de pedir ajuda a uma pessoa, mas também ter medo de escutar certas coisas. Olha o que ele escutou do papai. Mesmo assim, com a esposa ali guerreira, eles conseguiram fazer isso tudo, mesmo com dificuldade, porque, gente, dificuldade todo mundo tem e todo mundo vai ter. A dificuldade, ela faz parte da vida. Em todos os vídeos do canal, eu acho que eu sempre vou falar isso, porque a vida de ninguém, até das pessoas ricas, não são fáceis. Cada pessoa tem seu problema que não expõe. Ninguém sabe verdadeiramente da vida de ninguém. Por isso que eu acho que o segredo mesmo da vida é você focar em você mesmo. Fazer as coisas que agradam o seu coração. Não esperar por ninguém. E não se comparar, certo? Então, assim, quando vocês verem uma pessoa no Instagram ou um conhecido, não subestime. Mas também não acham que a vida daquela pessoa é fácil, porque você não sabe. Ao invés disso, você focalize em quem você admira e crie forças para correr atrás dos seus sonhos, seja eles qual for. E para me ajudar a continuar com esse trabalho no YouTube, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, certo? E comentassem com o intuito de me ajudar para que futuramente eu consiga ir vir a trabalhar também com o YouTube, porque é uma renda extra, certo? Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem e fica aí com depois do cabelo dela. Ela precisou enxaguar o cabelo e fazer waves, e eu fiz. Ela tinha uma gravação. Gente, beijo.